Caros amigos internautas, boa noite, que nos assistem pelos canais do Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Estamos iniciando mais uma noite de palestras, atualmente de forma remota ou virtual, que é a nossa palestra pública, às segundas-feiras. E nós estamos conectados através dos canais do Centro Espírita Jesus Nazaré. Nós temos hoje uma convidada muito especial, daqui a pouco nós a apresentaremos, e essa transmissão é feita através de um pool de emissoras, sendo elas a Web TV Esperança de Campos, no Rio de Janeiro, a Web TV Espiritize de Ribeira de Pombal, na Bahia, a Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja, no Rio Grande do Sul, a Web Rádio e TV Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, e respectivos Facebooks, no apoio do IDEAC, do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, do Rio de Janeiro. É com uma honra, uma satisfação, um orgulho imenso que nós estamos ao vivo neste momento. E antes de nós iniciarmos a nossa palestra da noite, gostaríamos de convidar a todos que nos acompanham pelos canais que acabamos de anunciar, que, se possível e se quiserem, coloquem um copo de água onde quer que estejam, no lado do seu computador, no seu trabalho, na sua residência, no seu veículo, para que haja fluidificação, para que façamos a nossa prece inicial. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre amado, bondoso amigo, que nos sustentem nesse dia, agradecendo desde já pelos momentos que tivemos, pela chuva que cai lá fora, pelo nosso corpo sadio, pela mente sã, e por tudo que nos oferece Jesus, de forma tão gratuita, para que possamos, na medida dos nossos esforços, da vontade do nosso espírito, transportar os portais da espiritualidade através da evolução que nos aguarda brevemente. Pedimos, Senhor, que olhe por todos que neste momento nos assistem, em especial por aqueles que passam por esse momento dificultoso da pandemia, aqueles que se encontram internados ou de qualquer forma aflitos, sejam amparados por sua força divina, Senhor, e que nós possamos conseguir oferir dos beneplácitos do alto as potências divinas que nos atingem nesse momento. Pedimos desde já que os bons espíritos que aqui se encontram possam estar acampados em torno do nossa irmã oradora da noite, para que ela possa trazer a mensagem que os nossos corações almejam, e ao final dos trabalhos estejamos melhores do que quando o iniciamos. Pedimos, Pai, que estenda as suas benesses a todos aqueles que passarem hoje pelos tratamentos espirituais, para que cada um ao seu modo, na medida dos vossos merecimentos, recebam aquilo que vieram buscar. E assim, Senhor, agradecidos que estamos, nós te pedimos, esteja conosco, por agora e por todo sempre, Senhor, que assim seja. Graças a Deus, senhores ouvintes, assistentes e todos que nos assistem nesse momento, através do Centro Espírita Jesus Nazaré, com o pool de emissoras associadas, nós queremos anunciar a nossa convidada da noite. A nossa querida irmã, a Michele Ribeiro de Melo, da cidade de Jaú, estado de São Paulo. A Michele é diretora da Escola Infantil Corina Novelino, naquela localidade.
A Michele também é professora universitária do curso de Direito. É fundadora da Fraternidade Espírita Cristã Eurípides Barçanufo e do NEP Eurípides Barçanufo, da cidade de Tupã, São Paulo. Perdão, eu falei Jaú, mas é Tupã, São Paulo. Corrigindo, Tupã, São Paulo. A Michele, que aceitou o nosso convite com muito grado, muito solícita, irá discorrer para nós sobre o tema vontade, potência do Espírito. Esse tema é tão importante e está tão envolvido com a doutrina que nós abrigamos, que logo após a preleção da nossa irmã e o tratamento espiritual à distância pela nossa irmã Cristina, nós voltaremos com o segundo momento, com as perguntas e respostas que os internautas nos fizerem sobre o tema em discussão. Pode ser pelo WhatsApp, pelo chat, pelo YouTube, por qualquer forma que vocês enviarem as perguntas, nós as transmitiremos para a nossa irmã. Então, agradecidos que estamos, Michele, passamos-lhe a palavra para que você faça a apresentação inicial e discorra sobre o tema sugerido para a noite. Muito obrigado, Michele. Boa exposição. Obrigada, Munir. Eu que agradeço ao convite, agradeço a oportunidade. Boa noite a todos os companheiros do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Que o nosso Mestre Jesus Nazareno, o Cristo da Terra, possa nos inspirar, nos abençoar e nos envolver a todos nós que nos reunimos neste momento em preces, em busca de compreender um pouco mais da doutrina, entrarmos em comunhão com Jesus, com os espíritos amorosos que nos envolvem. Que essas vibrações amorosas estejam conosco nessa noite de hoje. Esse tema realmente, como o Munir disse para nós, ele é de extrema importância, porque nós estamos vivenciando uma era muito, muito renovadora. Nós estamos na chamada Era do Espírito, a doutrina espírita descortinando para nós a verdade, as leis divinas, o entendimento de quem somos, o entendimento do Evangelho de Jesus, nos abre horizontes nunca antes imaginados. E com o conhecimento da verdade, nós temos agora, em nossas mãos, os recursos que necessitamos para a modificação do nosso estado atual de progresso e de evolução, para que nós possamos passar para um ponto de evolução consciente daquele ser que sabe a que veio, para que está na Terra, qual é o seu objetivo de vida, para onde vai. Então a doutrina nos proporciona a luz no caminho, porque nos traz a chave para compreender o Evangelho de Jesus e, por consequência, a vivência do seu Evangelho. Então, nós precisamos refletir sobre esse tema todos os dias da nossa existência, para que nós tenhamos uma potência da vontade, né, fortalecida. E primeiro, para que a gente possa adentrar o tema da noite, nós precisamos pensar que é Deus, né? O Livro dos Espíritos, lá na questão número 1, inicia com Kardec, o grande cientista, o homem de uma razão aguçada, de um coração trabalhado nas leis divinas do amor, juntamente com o Cristo Jesus. E ele pergunta para os espíritos da Play de Verdade o que é Deus, né? O que é Deus? Não pergunta quem é, ele pergunta o que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema. A inteligência. Causa primária de todas as coisas que aqui existem. E na questão 76, Kardec pergunta sobre os espíritos. Nós, né? Como podemos então definir os espíritos? E aí eles dizem para nós, eles respondem, né? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então existe, né? Nós podemos dizer que há uma tríade universal. Existe Deus,
espírito e matéria. Deus, espírito e matéria. Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência. Nós somos seus filhos. Nós somos a criação, né? A criação do Criador. E assim nós temos em nós atributos, potencialidades que são divinas, inerentes ao Pai, que o Pai nos dota de divindades para que possamos alcançar a perfeição. Então, nós não somos a inteligência suprema é só uma, é só o Pai. Ele é a causa. Nós somos seres dotados de inteligência. Então, nós somos seres inteligentes. E lá no Gênesis, no primeiro capítulo do Gênesis, no versículo 26, está que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Então nós precisamos pensar, né? Deus, ao nos criar, ele diz assim: faça-se o homem à nossa imagem a imagem e semelhança do Filho unigênito, que é o Cristo, que é o verbo da criação divina, e que nos trouxe a oportunidade de nascermos e renascermos e progredirmos nesse planeta belíssimo, por ele, cultivado, elaborado, construído. E nós somos criados por Deus à imagem e semelhança do Pai, dotados de germe divino, dotados de potências divinas em estado latente. Quando Deus nos criou e soprou em nossas narinas, simbolicamente falando, né, que isso é um símbolo, ele nos dotou de centelhas divinas, que precisam ser por nós desenvolvidas, colocadas a serviço do nosso processo de evolução. E aí eles dizem também, os espíritos lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, que Deus criou todos os espíritos iguais, o Cristo, os Cristos, os anjos, nós, todos fomos criados de forma igual. Fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, sem saber, e deu a cada um de nós uma missão, uma tarefa, com o fim de esclarecer e conduzir progressivamente à perfeição. Essa é a nossa destinação. Somos seres destinados à perfeição. Somos seres destinados à felicidade. E ele diz, né? Eles dizem nessa questão que é pelo conhecimento da verdade nós vamos nos aproximando do Pai, nós vamos entrando numa comunhão com o Pai e nós vamos alcançando a felicidade que nós tanto buscamos. Mas a felicidade não está no mundo, né? Nesse mundo. A felicidade eterna, a felicidade plena, a felicidade sem perturbações, a felicidade verdadeira, imutável. E é isso que nós buscamos. Há em nós esse senso de busca pela felicidade, há em nós esse senso de busca pelo melhor, de se melhorar a cada dia, dessa movimentação dessas potências que nós trazemos em nós para que possamos alcançar e atingir a pureza que nós alcançamos pela purificação dos sentimentos. E para isso nós precisamos desenvolver as asas de sabedoria, né, e as asas do amor, do sentimento. Nós precisamos conhecer a verdade e viver a verdade. Vivenciar a verdade que está contida nas leis divinas, os postulados que o Cristo trouxe para nós. Então, para isso é extremamente importante nós conhecermos a nós mesmos. Né? O sábio da antiguidade, Javolo disse, é preciso conhecer a nós mesmos. E esse conhecer as nossas estruturas internas, conhecer as nossas potências, despertar para a vida. Porque mesmo nós que somos espíritas, né? Nós sabemos que somos espíritos, que aqui nos encontramos para o nosso processo de evolução,
que a reencarnação nos proporciona, por meio de um plano de amor, que é o planejamento reencarnatório, escolhemos aquele grupo de convivência, a nossa família, aqueles que estão conosco, o ambiente que nós vamos reencarnar, né? Nós aqui no interior de São Paulo, vocês aí em Dourados, todos nós no Brasil. Escolhemos essa ambientação de acordo com nossas necessidades evolutivas de progresso. Então, de acordo com essas necessidades espirituais, aqui nos encontramos de posse da abençoada doutrina dos Espíritos, que é para nós, para toda a humanidade, a terceira revelação, que traz para nós o entendimento profundo de nós, da vida, do Evangelho, para que assim possamos modificar o nosso patamar evolutivo e adentrarmos um outro nível de existência. Mas nós vivemos como espírito? Nós que temos esse conhecimento, temos conseguido viver como espíritos? Na maior parte da nossa vida? Nem sempre, né? E por que isso tem acontecido? Porque mesmo de posse desse conhecimento libertador que a doutrina nos traz, não nos colocamos como espírito perante a vida. Não vivemos como espírito. Porque a matéria sequestra a inteligência, nas ilusões da matéria. Então nós precisamos olhar para nós e buscar conhecer os nossos atributos, esses germes divinos, essas potencialidades em latência. Em nós existem sementes divinas esperando desenvolvimento, esperando que nós, por meio do nosso trabalho íntimo, pessoal, de cada dia, o trabalho do desenvolvimento desse ser divino que nós somos. Então, quando o medo toma conta de nós, quando a ansiedade toma conta de nós, quando a dúvida, quando a nossa fé vacila, quando a revolta toma conta de nós, é porque nos afastamos da nossa essência espiritual. É porque nos afastamos das nossas potencialidades e deixamos a nossa vontade enfraquecer. E esse estado de dor é um convite para que nós possamos retomar a casa do Pai, como o filho pródigo retoma a casa do Pai e é recebido com festa. Nós precisamos tomar posse da nossa herança divina. E isso é processo. Não é feito por um passe de mágica, não é algo que outra pessoa pode fazer por mim. Isso é construção que cada um de nós fará com o esforço de cada dia. Então precisamos compreender, né, a nós mesmos. Nós somos então portadores de tantas potências, né, tantas potencialidades. A inteligência é uma potência do espírito, colocada a serviço do bem, nos proporciona um progresso, a evolução, a razão, a vontade que nós falaremos, a consciência onde as leis divinas estão inseridas, onde eu entro em comunhão com o Criador de uma forma inexplicavelmente bela. Os nossos pensamentos, que são co-criadores, os nossos sentimentos que definem o nosso grau de evolução, são todas potências do espírito. Todas em latência, todas sendo desenvolvidas por nós, são todos germes divinos em nós. Então, a vontade que nós escolhemos hoje é porque ela tem uma importância imensa, preemente, e precisa ser por nós desenvolvida, para que nós possamos alcançar outro patamar de evolução. E nós temos no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele fala sobre nossas potências e ele traz sobre nós, nosso interno, a nossa essência espiritual de uma forma brilhante, belíssima. E nesse livro ele diz assim para nós, né? Vamos ao livro. O livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz para nós que as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas.
São todas as grandes doutrinas que já passaram e a nossa grande doutrina confirma. O Cristo diz para nós, o reino dos céus, ou o reino divino, está dentro de vós. Se alguém disser que está aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino divino está dentro de cada um de nós. O reino divino não está numa esfera superior, no nosso lar, ou numa esfera mais alta, não está em templos, centros, igrejas, porque nós somos o templo divino. E o reino divino está dentro de nós, em latência, e que precisa da vontade para ser desenvolvido. Tudo o que nós necessitamos para nos tornarmos seres angélicos já está em nós, nesse momento, porque nós somos criados com todos esses recursos, esperando como a semente que é plantada ao solo, ela precisa de quê? Terra boa, adubada, preparada, revolvida, para que ela possa ser lançada e assim ela possa ser regada e com os recursos divinos se tornar broto, planta, árvore, dar flores e dar os seus frutos. Isso acontece conosco, porque o reino divino está dentro de nós, verdadeiramente, né? Como diz o Cristo. E Leon Denis diz para nós assim, é na vida íntima, é no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Porque a felicidade não está em coisas que nós podemos comprar, em pessoas que convivem conosco. Muitas vezes a gente pensa, quando eu tiver tantos R$ 1.000 no investimento, na poupança, quando eu tiver tanto de bens, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver netos, quando eu tiver um diploma, e aí outro diploma, e depois outro diploma, eu vou ser feliz. Mas a felicidade não está em coisas, e nem podemos colocar a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa, porque ninguém tem a obrigação nem o poder de nos fazer feliz, a não ser nós. Quando descobrimos, como diz Leon Denis aqui, na vida íntima, quando passamos a compreender a nossa potência, as nossas potências divinas, nós nos harmonizamos, nós asserenamos, nós entramos em outro ritmo de existência. E tudo que é perecível passa a ter o valor que lhe é próprio, o valor que ele tem para que nós possamos desenvolver, progredir e melhorar, mas somente esse o valor, porque é dentro de nós que nós encontramos esse manancial das felicidades futuras, ou seja, seremos uma nascente de felicidade, a brotar em nós permanentemente, para todo sempre, como quando o Cristo esteve com a mulher samaritana no poço, e ele diz para ela, dá-me de beber, né? E ela fala, o Senhor, sendo judeu, falando comigo que sou mulher e samaritana, e pedindo água. E samaritanos e judeus não conviviam, não conversavam. Ela era mulher, ele era judeu, ela era samaritana. Então, ele diz para ela, mulher, se você soubesses quem fala com você, a água que eu posso te oferecer, né, é água viva. Se você beber da água que eu te oferecer, você nunca mais terá sede. E ainda se transformará num manancial, numa fonte a jorrar desta água. É o que acontece quando entramos em comunhão com o Cristo e desenvolvemos, buscamos o desenvolvimento dessas potências divinas que há em nós. Passamos a ter em nós um manancial de felicidade, porque estamos saciados pelo amor, pela luz da verdade. E quem é que não quer isso, né? Todos nós queremos. Então, é na vida íntima, é no desabrochar que nós encontramos a felicidade verdadeira. E Leon Denis diz para nós, há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Ação e expressão. Uma delas, circunscrita à outra, manifesta a personalidade do eu.
com as suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto esta for a reguladora do nosso proceder, dos nossos atos diários, da nossa vida, enquanto a persona, o eu repleto de egoísmo, de vaidades, de orgulho, das mazelas humanas, da mobilidade, né? Enquanto esta estiver no centro, orientando a nossa conduta, os nossos atos diários, ele diz aqui, enquanto ela for reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações, semeada de males, semeada das dores, que são as dores regeneradoras, para que nós possamos retornar a nós mesmos em comunhão com o Pai. Aí ele diz, a outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, onde estão as leis divinas, né? A fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós, o templo do Pai na criatura. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam as nossas potências ocultas e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. E o Pai habita em nós. E vamos nos tornando a imagem e semelhança de Deus, do Pai. Então aqui ele traz o segredo para a nossa felicidade. Nós estamos adentrando um período novo, renovador na nossa vida, que é o período de regeneração. Um planeta de regeneração nos convidando à regeneração. Então, para que nós possamos nos regenerar, nós vamos tomar posse da nossa herança divina, nós vamos enxergar em nós os nossos pontos doentes a serem transformados. Isso pode causar um certo mal-estar, um certo medo, susto, ansiedade, dificuldades de gerenciar, mas nós precisamos lembrar que somos seres divinos e que estamos momentaneamente nesse grau evolutivo, mas que vamos nos tornando melhores a cada dia, a cada existência. E se usarmos, né, colocarmos o ser espiritual que nós somos a serviço do nosso progresso, lembrar do espírito que nós somos e buscar o desenvolvimento das potências divinas, nós vamos vencer. É natural que tudo que estava guardado e escondido venha à tona. Precisa acontecer. E aí nós vamos fazer a nossa transformação lúcida, consciente dos pontos que precisam ser melhorados em nós por meio do desenvolvimento das nossas potencialidades divinas. Então é o que ele diz aqui, né? E aí nós estaremos em comunhão com o Pai que habita em nós. E ele diz aqui para nós, né? Como? Por que meios poremos em movimento as potências internas? Né? Porque nós já sabemos. Agora, como fazer? De que forma? E esse de que forma, né, o como, nós temos sido auxiliados imensamente por Eurípides Barçanufo, por meio da pedagogia do amor, por meio da evangelização de espíritos, que nos ajuda nesse como fazer. Porque nós temos dificuldade entre o saber e o fazer. O como fazer? Leon Denis diz assim, ó, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. É por meio da vontade. É potencializando esse atributo, desenvolvendo, fortalecendo e direcionando para o bem esse atributo, é que nós vamos movimentar as potências internas e alcançar o brilho e a vossa luz. Isso não pode ser feito, nós não conseguiremos se nós fizermos esse exercício de fortalecimento da vontade de vez em quando. É preciso constância, exercício diário, é preciso que isso seja o nosso objetivo de vida.
esteja em nosso desejo central todos os dias da nossa existência, direcionando as nossas potências divinas para onde nós almejamos alcançar. Então ele diz assim, ó, o uso persistente, persistência, perseverança, continuidade, né? Tenaz dessa faculdade soberana, faculdade soberana, permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Olha só o que ele fala aqui. Todos nós que estamos nos sentidos sobrecarregados, aflitos, enfermos, todos estamos nesse ponto. Porque nós estamos nas dores do parto de um novo ser. Nas dores do parto de uma nova era que se inicia. Então é natural que tudo isso aconteça conosco para que possamos compreender os pontos a serem modificados em nós. E aí ele diz para nós que usar essa faculdade, a vontade, de forma constante, todos os dias, com objetivo, ele traz para nós, que nos levará, nos permitirá modificar a nossa natureza, modificar e vencer os obstáculos. Sabe a fé que remove as montanhas? As montanhas da nossa fragilidade, da nossa má vontade, mover todas as montanhas daquilo que é obstáculo ao nosso processo de evolução. E ele traz aqui dominar a matéria, porque quando nós imprimimos a nossa vontade, o nosso poder magnético à matéria, nós conseguimos as curas que o Cristo disse que nós conseguiríamos fazer e que os discípulos também conseguiram, né? Ele traz aqui para nós que nós vamos modificar e vencer a doença, seja ela qual for a espécie de doença, seja ela qual for. E a morte? Mas que morte? A morte do desencarne? A morte quando Cristo esteve na Terra e disse, deixai aos mortos enterrar os seus mortos. Ou quando ele diz, né, para a irmã de Lázaro, todo aquele que crê em mim viverá para todo sempre. Quem crê no Cristo não é aquele que se diz Senhor, Senhor, né? Porque não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. É preciso vivenciar o evangelho do Cristo. Aquele que crê no Cristo segue Jesus. Aquele que crê no Cristo busca o Cristo nas ações de cada dia, na formulação dos pensamentos, não é? Então, aquele que crê em mim nunca mais morrerá, disse o Cristo. É claro que ele não está falando do processo de desencarne, que é extremamente natural e é necessário para nós. A cada vida é um presente divino. E morrer, quando a gente morre, como dizia Eurípides, só morrem as ilusões. Nós somos espíritos que continuaremos viver na espiritualidade que nos traz maiores possibilidades de expandir a nossa consciência, preparar uma nova existência para que retornarmos e aproveitarmos a vida como filhos de Deus. Então, o vencer a morte é quantas pessoas estão mortas em vida. Quantas pessoas vivem apenas para sua subsistência, para a manutenção das coisas da matéria, e o seu dia a dia é preenchido somente por isso, num profundo pessimismo, com dificuldades inúmeras, porque as ilusões da matéria tomam conta. Isso é vida? Não. A vida plena, a vida pujante, é a vida do Espírito que está junto com o Cristo, que sabe a que veio e aproveita todas as oportunidades que o Pai concede para evoluir e crescer e se libertar das amarras que nos prendem ao chão, porque nós somos feitos para o alto, né? Para o amor. Então, isso é o dominar a morte, né? Que Leon Denis traz. E aí ele traz para nós, né? A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável a um ímã. Ímã que puxa, que atrai. Nós atraímos, quando nós reencarnamos, o ambiente reencarnatório, ele é dotado das vibrações que nós necessitamos
como espíritos em processo de evolução, nós necessitamos daquelas vibrações para que a nossa esperança se encha, né, do combustível, da progressividade da esperança, e nós passemos, então, a dar um movimento de crescimento à nossa existência. Então, a vontade é esse ímã que atrai. O que temos feito da nossa vontade? Onde estamos direcionando essa vontade? O que estamos atraindo com a nossa vontade? Precisamos pensar. Ele diz aqui, a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau da existência. Quem não quer isso, né? Nós que aqui estamos na Terra em busca da evolução, em busca do progresso, nós precisamos usar da vontade para que nós possamos crescer em espírito, entrar em outro patamar evolutivo, nível de vida, de existência. Deixar, né, as recapitulações dolorosas, as ilusões da matéria e adentrarmos um novo plano de vida, vida em abundância. E ele traz para nós aqui, o poder da vontade é ilimitado, sem limite. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, né, das suas potências, dos seus atributos, sente crescerem as suas forças. Ele sente que se desenvolve a cada dia, a cada prova, a cada luta, a cada conjunto de dores e de alegria, ele sente crescerem as suas forças em razão dos seus esforços. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série de suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. Aqui está o segredo. A vontade é essa potência, é ela que nos orienta, ela é a orientadora do nosso processo encarnatório, das nossas ações mentais. E aqui ele diz, né? Nós realizaremos quando nós colocarmos o nosso pensamento em consonância com o pensamento divino, quando o Pai habitar em nós, como o Cristo faz, né? O Cristo é a vontade do Pai. Ele nasceu na Terra como verbo divino para cumprir a vontade de Deus. Quando a gente toma os exemplos de espíritos luminosos que estão em processo de evolução, mas que já refletem Jesus, já refletem Deus de uma forma tão ampla, que nos trazem tantas esperanças, né, do nosso progresso, de nos tornarmos um dia como eles, como um Chico Xavier, que veio e refletiu a vontade de Jesus, o amor, o pensamento do Chico está muito aproximado, né, do pensamento de Jesus e, consequentemente, do pensamento do Pai. E ele ainda está em processo de evolução. De Eurípides, quando esteve na Terra, o pensamento de Eurípides em consonância com o pensamento de Jesus, e ele está em processo de evolução. E nós, assim também nos tornaremos, quando colocarmos a nossa vontade em busca do nosso processo de evolução. E aí ele traz aqui para nós, é pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. O pensamento é outra potência do espírito, que somos nós. Os pensamentos são criadores. Nós somos seres criados à imagem e semelhança do Pai. Nós somos co-criadores em plano menor, como nos trouxe André Luiz. Nós co-criamos a nossa existência de acordo com as nossas ações mentais, de acordo com aquilo que cultivamos em nossos pensamentos, atos mentais, nossa imaginação, a nossa casa mental. Então, a nossa vida é resultante do nosso padrão mental cultivado ao longo das nossas existências. Aqui nos encontramos.
Então, quando nós direcionamos o nosso pensamento ao bem, utilizando da nossa vontade, nós atingimos os patamares de evolução que tanto almejamos. Para isso, nós precisamos da educação do pensamento, que Leon Denis traz para nós como disciplina do pensamento. E Eurípides nos ensina a necessidade da educação dos nossos pensamentos diariamente. Porque por meio dos nossos pensamentos construímos e transformamos os sentimentos em sentimentos mais nobres. Curamos aqueles nódulos energéticos, vibratórios em nossa estrutura perispiritual e que pesam e nos impossibilitam de voar mais alto, de alcançarmos níveis mais elevados de sublimação espiritual. Então é pela disciplina do pensamento é que nós vamos conseguir, direcionando a vontade, direcionando o nosso pensamento, construir os sentimentos nobres que nós necessitamos. E aí ele diz para nós aqui, Leon Denis, na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante, sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. Nós sabemos que os espíritos amorosos nos orientam, nos influenciam, nos impulsionam 24 horas por dia. Espíritos familiares, espíritos amorosos, anjos de guarda, o pensamento do Cristo. Mas nós temos estado cada vez mais acelerados. E às vezes nós pensamos, mas eu não tenho tantos pensamentos ruins, eu tenho bons pensamentos, por que é que eu não consigo modificar a mim mesmo? Olha o que Leon Denis traz para nós. Nós podemos até cultivar os bons pensamentos, mas qual é o ritmo? Qual é a cadência da nossa mente? Da flutuação de pensamentos? Direcionamos de que forma esses pensamentos? Ele traz, olha, na maioria os pensamentos flutuam. Há muita mobilidade, um sobe e desce, né? Uma montanha russa, sobe, desce, sobe, desce. E ele traz para nós, e isso, pequeno acesso oferecem as influências superiores. Nós ficamos muito pouco receptivos, nós não ficamos muito permeáveis, né? Nós não abrimos as nossas potencialidades, os nossos pensamentos, os nossos canais para esse processo de intercâmbio natural com a espiritualidade, de receber como os raios solares os raios do Cristo e dos Cristos do sistema solar, né? Então nós precisamos aprender a educar esses pensamentos, a dar direcionamento aos nossos pensamentos, a permitir que a vontade, como gerência esclarecida, como diz Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida, né? Ele traz para nós que a vontade é a gerência dos nossos atos mentais. Ela é que governa todos os setores da ação da nossa mente, dos nossos atos mentais. Ela auxilia, e ela é como, ele fala que é como um botão que liga, né? É um impacto. É o impacto que determina para onde iremos, para onde vai a nossa existência, para onde direcionaremos o nosso processo de evolução. É por meio da vontade. E ele diz aqui, né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só a vontade é forte o suficiente para sustentar a nossa harmonia no nosso dia a dia, nas dificuldades que o planeta tem passado, nas dificuldades que cada um de nós tem passado. Só uma vontade forte, ativa, constante, no bem, na vivência do Evangelho, é capaz de nos trazer a harmonia, a paz que nós necessitamos para todos os momentos da nossa existência. E ele diz aqui, né? Em verdade, a vontade ela não consegue impedir a reflexão mental, porque nós nos refletimos um ao outro. Se alguém chega com as suas imagens mentais enfermas, nós, como espíritos, nós nos relacionamos por imagens mentais. Nós estamos onde a nossa mente habita, né?
dos nossos pensamentos e ações da Bíblia. Então, se alguém chega com as imagens mentais enfermas, nós vamos refletir. Mas ele diz aqui, né, no processo de reflexo, mas ele diz assim: mas nós podemos impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a manter coesos os nossos atos mentais na corrente do bem. Gente, então nós precisamos, urgentemente, cuidar dessas potências espirituais que nós trazemos, da vontade que é o impacto que determina o barco da nossa evolução, cuidar dos nossos pensamentos diários, lembrando que tudo o que pensamos fica registrado em nós, registrado em nossa memória, constrói, né, o armazém da nossa memória, que é participativo, que é vivo, e que influencia nos nossos futuros pensamentos e sentimentos. Lembrar que nós somos seres divinos, e quando Cristo disse, o reino divino não está aqui ou acolá, não, o reino divino está dentro de nós. Nós somos seres divinos. Nós somos seres criados à imagem e semelhança para a plenitude, para a felicidade. Então, se você se sente enfraquecido, se você sente que a sua fé está vacilando, que a sua vontade está enfraquecida, busca o Cristo. Busca o Cristo com todas as suas forças. Busque ao Cristo com toda a sua vontade. E com certeza nós conseguiremos os recursos que precisamos para o nosso fortalecimento e para modificar o nosso padrão de vida e adentrarmos a vida plena, a vida abundante com o Cristo Jesus. Meus queridos, muito mais nós poderíamos falar sobre vontade, ainda tem muito do pensamento e vida de Emmanuel para falar, mas o nosso tempo já acabou. Eu agradeço a todos os corações amigos que eu vejo aqui, obrigada, viu? Muito bom vê-los, amigos de estudo, amigos da cidade, que bom. Agradeço a todos, Munir, muito obrigado pelo convite, que Jesus abençoe essa casa que leva o seu nome, né? E que nós possamos, em outras oportunidades, retornarmos para falar um pouco mais do Evangelho, de Jesus. Obrigado, viu, meu querido? Sequência lógica, nos colocando a par da importância da vontade, como essa potência realmente do Espírito que alavanca as nossas intenções, né? Gostei quando você colocou o paralelo com Jesus, e a partir, o Fernando Gouveia está te mandando um alô aí. Boa noite, Fernando querido, beijo, tantos amigos queridos, obrigada a todos pela presença. Também uma colega lá de Bonito, Mato Grosso do Sul, mandou-nos uma mensagem dizendo que é natural da sua cidade, de Tupã, São Paulo. Ah, é mesmo? Que maravilha. E a emoção nos tomou conta, Michele, que eu inverti, né? Falei Jaú, na verdade é Tupã, e também na hora de expor o seu currículo, nós omitimos que você é autora de uma obra, né, denominada Psicografia e Prova Judicial. Verdade. Então, as atividades da Michele são tão intensas lá em Tupã e região, que ela, além de professor universitário no curso de Direito, além de fundar Fraternidade Espírita, de dar aulas no NEP e ainda ser diretora de uma escola infantil, que tem um nome sugestivo, né? Corinthians, fantástico, né? Você tem um pé lá com a Eurípides Barçanuto, né? Aos dois. E aí você nos traz também essa obra, Psicografia e Prova Judicial. Muito obrigado. Então, nós estamos fazendo essa transmissão simultaneamente com a Web Rádio e TV Esperança de Campos, no Rio de Janeiro, com a Web TV Espiritismo de Ribeira de Pombal, na Bahia, com a Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja, no Rio Grande do Sul, com a Web Rádio e TV Portal da Luz e Dourados, e também fomos informados agora há pouco que nós estamos em conjunto com a TV 7 da Paraíba, Michele. Nossa, que maravilha. Que maravilha. Você está sendo ouvida por 4 cantos. Muito bom. Que maravilha.
Vamos fazer uma reflexão sobre o tema, Michel. Você nos disse que a vontade, segundo Leon Denis, é o imã que atrai, né? Que nos coloca de frente com os nossos pensamentos, conosco mesmos. O questionamento que nós lhe faríamos: por quais requisitos, por quais elementos, por quais fundamentos nós podemos acionar os canais internos que possam ativar a nossa vontade a fim de que ela nos coloque no rumo do pensamento positivo? Existe alguma forma para isso? Como o Leon Denis traz, Emmanuel também traz, e o nosso querido Eurípides nos ensina, todas as nossas potencialidades estão em nós em processo de desenvolvimento. Nós já temos desenvolvido, né, vamos desenvolvendo vontade, a inteligência, a razão. Então, de que forma que nós podemos direcioná-las, né, orientá-las? E aí, Leon Denis diz para nós aqui, com a disciplina, com a educação do nosso pensamento, com a educação dos nossos atos mentais, de cada dia, de cada momento, porque, como o Leon Denis traz para nós, os nossos pensamentos flutuam, eles estão... há uma grande mobilidade, não há uma cadência, né? Nós temos sofrido até o que o Cury fala, né, de síndrome do pensamento acelerado, e essa síndrome do pensamento acelerado se acentua. Leila, minha querida, gratidão, viu? Essa síndrome do pensamento acelerado se acentua quando a gente usa os recursos tecnológicos de forma irregular, excessiva, sem equilíbrio, sem disciplina. Então, aquilo que veio para nos auxiliar, por exemplo, um WhatsApp, uma rede social, se nós utilizamos de forma desorganizada, ele prejudica essa mobilidade do nosso pensamento e essa aceleração da construção dos nossos atos mentais. Tão prejudicial quanto a gente ficar mudando daqui para ali, né? Então, buscar a organização, uma cadência e a qualidade do nosso pensamento. Como é que nós vamos impulsionar os pensamentos a ter uma qualidade luminosa, sublime? Pela evangelização dos pensamentos. Nós precisamos evangelizar os nossos atos mentais, evangelizar a nós mesmos, né? Vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, orar, a oração nos coloca, né, em comunhão com o Pai, com o Cristo, com bons amigos espirituais, que nos auxiliam numa qualidade do nosso padrão mental. Então, tudo começa nos nossos atos mentais, tudo. E para que a gente direcione essa vontade às outras potências, começa nos atos mentais. Você falou aí, Michele, em evangelização dos nossos sentimentos. Evidentemente que eles têm uma importância imensa no nosso proceder, né? E nós aprendemos pelos estudos que fazemos da doutrina espírita que o sentimento antecede a qualquer elaboração de ordem mental. O sentimento vem antes. E a vontade é o elemento acionante do pensamento. Segundo você citou, a Maria Conceição Pontelli está fazendo elogio para você. Sempre, então, a pergunta que nós fazemos, ou a troca de ideia que poderemos desenvolver aqui, é como fazer com que os sentimentos que nós temos e que emitimos possa estar numa sintonia um tanto quanto elevada, para que os nossos pensamentos estejam na mesma tonalidade. Como agir com a vontade que nós temos como uma essência do nosso ser, para que isso ocorra com frequência, Michele, e não nos desviemos
com os pensamentos descontinuados? Só existe uma forma, viu, Munir, na minha forma de entender, é a disciplina, né? Emmanuel fala para nós que a disciplina, ela antecede a espontaneidade. Para que eu tenha a espontaneidade no sentido amor, eu preciso da disciplina no amor. Não deu tempo de tocar nesse assunto, mas agora com a sua pergunta a gente precisa entrar aí na questão da memória. Emmanuel, lá no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, ele fala, né, que a vontade, ela é a governadora dos nossos atos mentais. E ele traz aqui que a memória, ela é extremamente importante, faz parte dos nossos atos mentais, porque tudo o que nós pensamos, fazemos, sentimos, fica registrado na nossa memória. Isso ao longo de todo o nosso processo de evolução. Então, vamos pensar na importância da memória. Agora, a memória, ela não é somente aquela registradora de arquivos, como a gente está acostumado, por exemplo, no escritório, né? Registra o arquivo, não serve mais, registra o arquivo, ele fica lá paradinho. Eu não vou mexer mais, juntando traça, ácaro. A memória não é assim. A memória é o arquivo que eu registro, mas é um arquivo vivo. É um arquivo que ele é participativo. É um arquivo que tem ação repulsiva ou atrativa. E é um arquivo tão poderoso que é por isso que muitas vezes nós temos dificuldades de mudar a nossa conduta. Nós fazemos um planejamento encarnatório, mudamos o ambiente, sai da Europa, vai para o Brasil, muda o grupo de convivência e a gente cai nos mesmos equívocos, enganos e mazelas. Por quê? Estamos fortalecendo mais camadas de memória, que Leão Denis trata nessa obra também de forma muito linda, mais camadas de memória doentes. Como é que a gente faz para romper esse ciclo vicioso e mudar a nossa existência? Construindo novos arquivos de memória. Arquivos do bem, arquivos luminosos, arquivos do amor. Porque ele faz o quê? As memórias antigas vão deixar de existir? Não. Memória nunca se apaga e nunca deixa de existir. Mas os arquivos positivos, os arquivos luminosos, eles são mais fortes e fazem com que a memória doente se enfraqueça e perca aquele poder de influência sobre nós. Nessa criação de memória, entra pensamento e sentimento. Então, as memórias que eu trago em mim, arquivadas na minha estrutura perispiritual, ela determina o meu padrão de sentimento. Esses sentimentos já construídos em mim determinam o nível dos meus pensamentos. Para eu mudar essa cadência toda, para eu modificar esse ciclo, Eurípides vem a nos ensinar, Emmanuel, André Luiz, que nós precisamos fazer o quê? Conduzir os atos mentais ao Evangelho de Jesus. Quando eu percebo que eu estou sentindo, eu não sei exatamente o que é, mas o que eu sinto não é bom, se eu não consigo determinar, estou sentindo, é egoísmo, é vaidade, é orgulho, é medo, é isso. Se eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu sei que não é bom, como eu quebro toda essa cadência de memória, né, dos atos mentais construindo novos pensamentos, novo padrão de pensamento. Esse novo padrão de pensamento fará com que eu consiga arquivar e transformar novas memórias e construir novos sentimentos. Então, é um ciclo. E como eu faço tudo isso? Com a vontade direcionada ao bem. Então, é acordar e pensar. Eu vou direcionar a minha existência ao bem. Eu vou me relacionar com aqueles que eu escolhi no meu planejamento encarnatório, com o melhor que eu puder e que eu tiver no meu coração. Aí eu direciono a minha existência ao Evangelho, à vivência do Evangelho. E a gente consegue essa renovação de memória, de pensamento, de sentimento, né? E direcionar a nossa vontade, porque a gente precisa, não o que a gente quer. Muitas vezes o que eu quero não é o que eu necessito como espírito. Né? Então, estar sempre de olho, né? Orar, vigiar e viver como espírito, de acordo com a nossa necessidade evolutiva.
Bom, pelo que você nos disse, Michel, então a vontade é esse dispositivo capaz de sustentar a harmonia do espírito, né? Parece que Emmanuel disse algo mais ou menos assim, lá na obra que você citou, O Pensamento e Vida, né? Então, partindo dessa premissa, uma única vontade é capaz de fazer o fortalecimento de um espírito que é individual. Várias vontades somadas em conjunto, numa comunhão de pensamentos idênticos, é capaz de movimentar montanhas, como disse Jesus, né? Então, nós podemos dizer que a vontade bem direcionada e em conjunto, coletivamente, é aquela que proporciona, por exemplo, numa reunião religiosa, numa palestra pública espírita, que faz com que a cura se processe a partir desses pensamentos uniformes? Podemos afirmar isso? Eu acredito que sim, né, Munir? Porque a união dos pensamentos, a união dos sentimentos, a união das vibrações, né? Porque nós estamos onde nós pensamos e direcionamos nossos atos mentais. Não é exatamente onde eu estou fisicamente, né? Mas onde nós pensamos. Quando Cristo diz assim, eu estarei convosco, eu estarei sempre. Quando tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, imagina a força que tem quando a gente faz um evangelho no lar. A gente sabe, né, pelo depoimento dos espíritos, de André Luiz, o que acontece com a nossa casa. Nós iluminamos toda a nossa casa, iluminamos todo o quarteirão. Há um quarteirão todo sendo favorecido por uma luz que é feita por corações sintonizados no mesmo ideal dentro do evangelho no lar. E aí nós fortalecemos as estruturas, as defesas de proteção da nossa casa e elevamos a nossa sintonia. Isso mesmo, Maria Conceição. Onde 2 ou mais pessoas estiverem juntas, aí eu estarei. Então, quando nós nos reunimos juntos no mesmo ideal, direcionando a nossa vontade para o bem, nós precisamos fazer isso sempre, sempre, cada vez mais, direcionando cura, luz, amor, concórdia, paz para o nosso planeta Terra, para que esse processo que nós estamos vivendo aí de transição se dê de uma forma mais lúcida, né, de cada um de nós, com mais união. Nós que temos sido iluminados pela luz do Consolador, precisamos de mais vigilância, para que nós possamos estar unidos, direcionando essa vontade. Vontades coletivas, quanto que nós podemos fazer, já que somos co-criadores, né? Imagina o que nós podemos fazer. Exato. Muito bom, Michel. Lá na obra O Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala que a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí dizer, o poder do magnetizador se sabe estar na razão direta da força da vontade. Trazendo para o nosso momento atual, para a nossa reflexão. Nós estamos passando por um momento dificultoso da humanidade, onde os pensamentos se solidificam na dor, no sofrimento, no medo, na angústia, porque a gente vê pairando uma forma assim melancólica de ver a vida hoje, por conta desse vírus que está nos assolando. A pergunta que se faz a você, Michele, você tem colocado com tanta propriedade as suas respostas que suscita questionamentos. Hoje, não sei nem se o questionamento é pertinente, mas vamos lá. Hoje, com a pandemia que nos assola, com o pensamento que nos toma conta, na maioria das pessoas desarvorizadas, né? Como controlar a vontade, nesse momento atual, para que ela atue em favor dos nossos pensamentos
que são reflexos dos sentimentos e que poderão auxiliar na nossa harmonização. Hoje, isso é mais difícil? Munir, eu acho que a cura do mundo está em nós, né? Nós muitas vezes buscamos a cura no outro, nós buscamos, às vezes, nos médiuns, pastores, padres, as nossas curas internas. E Leon Denis ele foi tão categórico a dizer para nós que se nós quisermos e se nós acionarmos a nossa vontade, nós vencemos as doenças, todas elas, de que espécie for. É claro que esse vírus, essa situação de pandemia, nós temos vivido tantas, né? Tantas, não é algo novo na nossa existência. E se nós não modificarmos e não direcionarmos a nossa vontade, logo mais nós precisaremos de outra. Então, há necessidade profunda da nossa modificação dos nossos atos mentais, da transformação dos nossos sentimentos enfermos, de acordarmos para a verdade, para que nós não precisamos mais, como disse Leon Denis, né, de forma tão sublime, tão bonita, viver e aprender pela dor. Nós podemos entrar num outro nível de existência, vivendo e aprendendo pelo amor. A dor não precisa ser essa mestra a nos encaminhar para a verdade. Olha, vamos despertar para o ser espiritual que nós somos. Porque todo mundo que nasce na Terra sabe que um dia vai morrer. A grande maioria de nós no Brasil somos cristãos e temos o entendimento, né, da vida após a morte, mas nós não temos vivido assim. E até mesmo nós espíritas, com os nossos atos mentais, os nossos relacionamentos, no próprio movimento espírita, temos colaborado, né, unido os nossos pensamentos para auxiliar o Cristo Jesus e seus braços de Jesus na Terra, e seus lábios do Cristo na Terra, e ser as mãos do Cristo na Terra, ou temos enterrado a obra. Então, nós precisamos pensar que temos nós direcionado, que tipo de imagens mentais nós estamos plasmando na Terra, diante de tanta dor, de tanta insegurança, que é um convite para a gente viver a verdade. Né? Não, esse vírus é um convite divino para a gente acordar para a realidade do espírito que nós somos. E que imagens mentais será que estão envolvendo nosso planeta nesse momento? E André Luiz, lá em década de 40, disse que a Terra estava envolta numa névoa muito grande, que era difícil até para os espíritos virem para cá. Eu imagino agora. Então, como nós podemos ajudar? Nós precisamos ajudar, nós temos recursos para ajudar, e nós temos mais do que recursos, nós temos compromisso com Cristo. Nós temos compromisso com Jesus. Quando eu acendo a luz do meu lar, com a minha forma mais elevada, o meu padrão, que é um esforço, não é fácil, não é como a gente ligar o botão do interruptor. É trabalho do Espírito. Então, quando eu faço esse trabalho, portas adentro do meu coração, de enviar as melhores imagens para o meu planeta, para o ambiente em que eu me encontro, eu auxilio, eu ajudo o Cristo na sua obra, né? E toco a parte que me compete aí na criação. Então, nós precisamos acordar para o que temos feito com o nosso poder de co-criar. Aí nós curamos qualquer vírus. Por conta desse seu raciocínio, por sinal muito lógico, Michele, pelo fato de sermos espíritos espíritas, e o momento que nós estamos vivenciando hoje, nos coloca com maior responsabilidade sobre outra parcela da humanidade, para que haja essa transformação. Eu te pergunto isso porque na obra você cita muito Leon Denis, eu achei fantástico, e na obra do Leon Denis, depois da morte, num determinado trecho aqui do livro, ele fala que a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual pura excelência. Aí ele complementa, e pode-se mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Se a vontade é a essência da nossa personalidade, e se nós nos auto-intitulamos espíritos espíritas, e o momento é propício para que nós hajamos como tal,
te questiono. Nós estamos cumprindo o nosso papel como espíritas, porque parece que nós encapsulamos em nós mesmos, nas casas espíritas que nos abrigam, e aí agimos como toda outra parcela da humanidade, ou seja, isso não é comigo. Quando nós deveríamos arregaçar as mangas e sair em busca do consolo. Esse raciocínio está correto? Olha, Munir, eu não sei, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas tem uma obra do Divaldo, Tormentos da Obsessão, que eu gosto muito, né? Ele conta sobre o Hospital Esperança, ele fala sobre o trabalho de Eurípides, e ele narra, né, Manuel Flamengo de Miranda, ele narra como nós espíritas estávamos chegando até o mundo espiritual. E como Eurípides, no seu trabalho Hercúleo, tem auxiliado os espíritas que chegam lá, adoecidos. Por quê? Aquele que muito foi dado, mais será pedido. Então, a nossa consciência pede. Não existe um Deus punitivo, não há castigo. Há uma consciência que, quando percebe que os atos do ser estão contrastando, contrários com a lei divina, entra numa dor profunda. E lá existe uma área gigante, imensa, para receber os espíritos. Mas nós temos um conhecimento libertador, aquele conhecimento que o Cristo falou, conheceis a verdade e ela vos libertará. Por que não está libertando? Por que nós ainda estamos escravizados em nós? Por que mesmo com todo o trabalho, nós ainda continuamos encapsulados em nós? Fechados nas nossas mazelas, nas tendências, nas paixões, sem conseguir redirecionar nossa existência para esse nível mais elevado que não denitrar. Porque nós estamos apartados da vivência do Evangelho. Então, nesse esforço, Eurípides traz para nós espíritas um estudo da evangelização de espíritos, que nós conhecemos a doutrina, conhecemos, agora como nós vamos aplicar? E ele traz uma metodologia para a gente aplicar. E retomar agora, né, felizes, concluindo nosso planejamento encarnatório, seja aí que porcentagem for, mas saindo daqui melhores. Então agora é a hora da nossa vigilância e da nossa união de casas espíritas, porque a gente está se apartando, né? As pessoas se afastam, as pessoas mudam de casa espírita, a gente às vezes a gente vê até ex-espírita, porque não há uma vivência do Evangelho do Cristo. Se o irmão está apresentando uma dificuldade, eu abandono o irmão. Mas o Cristo fala para que a gente possa ajudar o irmão em necessidade, se ele está passando necessidade, não é? A caridade em primeiro lugar. Então precisamos pensar, será que eu estou vivendo de acordo com a caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas? Para que a gente possa, enquanto movimento, vivenciar esse período tão único na nossa existência e bem aproveitar todos os recursos divinos que nós temos recebido. Perfeito, Michel. Agora há pouco, quando você falava, o internauta João Aristides, não sei de onde não se identificou a cidade, ele sugeriu a leitura da obra Mereça Ser Feliz. Bacana, João. Vamos ler. Recomendo a leitura e reflexão sobre a obra em livro Mereça Ser Feliz. João Aristides Galvez Costa. Obrigado, João. Ele está dizendo aqui, é um tratado em estudo sobre orgulho. Bacana. Muito bom. No Hospital Ótimo. da Esperança. Obrigada, João. Obrigado, João, pela intervenção muito oportuna. Leremos. Tá muito interessante o nosso diálogo, a Jorge de Brasília. Olha que maravilha, estamos alcançando Brasília. Michele, você está em todos os cantos hoje do Brasil. Bacana, que Jesus possa enviar sua luz em todos os cantos do Brasil que nós precisamos, né? Do Oiapoque ao Chuí. Através,
Quem diria, hein? Do Centro Espírita Jesus de Nazaré de Dourados, Mato Grosso do Sul, no interior do estado. Mato Grosso do Sul. Por final, queremos lembrar que o Centro Espírita Jesus de Nazaré fica localizado na Rua Frei Antônio, número 780, no BNH Quarto Plano, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Vocês poderão se inscrever nos nossos canais para receber as notificações e conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré. Atividades internas e públicas, nós temos atividades sociais em finais de semana, estão todos convidados a participar. Estamos caminhando para o final, Michele. O tempo, infelizmente, atua contra nós, mas eu gostaria de colocar uma questão para você. Lá no livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec nos fala que os instrutores espirituais nos asseguram que uma das finalidades da encarnação é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Lá também, no livro Nosso Lar, André Luiz relata a existência de um departamento encarregado de manter a estrutura da colônia, lá, a colônia espiritual, através da força criadora do pensamento, preparando os integrantes da colônia para se sustentar energicamente. Aí, como colocar em prática esses ensinamentos, que são palpitantes, estão à nossa disposição. Para nós, espíritos, então, é um prato cheio, é uma bandeja de frutas cristalinas, né, à nossa frente, e que nós deveríamos saborear com um paladar mais apurado. Para você, que é uma atuante trabalhadora espírita, né, coordena grupos de estudos, faz palestras, edita obras, escreve, né? E para você, como essa nossa evolução que Kardec anuncia pode fazer com que nós cheguemos a esse estágio esperado que é desenvolvido lá na obra, na colônia Nosso Lar. Como nós podemos, no dia a dia das nossas intempéries, porque nós temos o trabalho, que nos pode irritar. A família, que atende às nossas atenções, interesses, né? O outro, que às vezes não pensa o mesmo que eu. Os relacionamentos, que às vezes são distintos e conflitantes. Como manter essa harmonia, acionando a vontade que é necessária para o pensamento evoluir, mantendo o sentimento lúcido? Munir, vamos ver se o tempo dá tempo. Eu acho, sinceramente, que para a gente vencer todos os desafios da nossa vida, e é no dia a dia que nós vamos construindo os tijolos da nossa edificação, do nosso reino divino, a gente precisa caminhar com a fé e a caridade. Então, nos momentos dos relacionamentos, das dificuldades da vida, quando a caridade vai à frente, não tem erro. Então, nos nossos atos, na forma pela qual nos relacionamos, a caridade. E se nós temos a vontade que se enfraquece, as nossas dificuldades, fé, então fé e caridade, fé na providência divina, e fé em nós, confiança na nossa herança divina, no ser espiritual que somos. Porque eu acho linda essa parte no Livro dos Espíritos, que cada um de nós tem a sua cota parte na obra da criação. Então, quer dizer que somos seres divinos, podemos muito, mas precisamos ter a fé que nos direcione aos atos do bem, à vivência do bem, para que o bem se expanda em nós. Michele, maravilhosa a sua participação. Obrigada, viu, Munir? Estamos muito agradecidos por você estar conosco, ter atendido ao nosso chamamento. Obrigada. Com muita gentileza. Foi um aprendizado incrível. Tenha certeza que nós voltaremos a convidá-lo em outras oportunidades. À disposição. Pelos comentários que estamos vendo aqui, agradou em cheio. E, infelizmente, o tempo não permite que nós prossigamos. E antes de nós encerrarmos o nosso encontro,
que eu quero pedir daqui a pouco para você fazer as suas considerações finais e a prece de encerramento. Tá bom. Gostaria de anunciar a todos que nos assistem através dos canais que estão em coligação nesse momento, que neste próximo sábado, dia 19 de dezembro, está aí na tela, teremos um seminário fantástico, transmitido também pela Web Rádio Portal da Luz, numa produção do Centro Espírita Jesus Nazaré. Teremos a presença do nosso querido Jorge Elahá, lá de Porto Velho, Rondônia, num seminário com o tema Boa Nova diante dos desafios da atualidade. E debatedoras Ivana Raiski, de Goiânia, Goiás, e Cristiane Dux, do Rio de Janeiro. Esta é uma realização da Web Rádio Portal da Luz, em parceria com o Centro Espírita Jesus Nazaré, e será transmitido por todos esses canais, essas redes que estão aí no visual. Será um momento fantástico, será às 20 horas, horário de Brasília, 19 horas em Mato Grosso do Sul, e se estenderá até às 22 horas, horário de Brasília, e 21 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Estão todos convidados. E na próxima segunda-feira, como também está passando na tela, teremos o Abel Sidney abordando o tema o destino, conforme a doutrina espírita, livre-arbítrio e possibilidades de ajuste. Por coincidência, o Abel Sidney também é de Rondônia. Então, teremos um final de semana maravilhoso. Então, a Maria Conceição está mandando mais um recado, e aí nós vamos, então, Beatriz também, Silvério, está agradecendo, e nós vamos, então, partir para o encerramento, Michele, agradecendo penoradamente a sua presença entre nós, passando-lhe a palavra, devolvendo-lhe a palavra, para que você faça as considerações que achar viáveis, e, por favor, faça-nos a prece de encerramento. Gratidão, até a próxima. Obrigada, querido. Continue nos abençoando. Que assim seja. Munir, muito obrigada, viu, pelo convite carinhoso. Muito obrigada mesmo pelas vibrações amorosas que a gente sente. É bom estarmos juntos em espírito, em verdade, né? Muito obrigada e que Jesus abençoe a todos dessa casa luminosa, Jesus de Nazaré, e que Ele seja sempre a inspiração de cada dia de trabalho de todos vocês e de todos nós, viu? Muita gratidão. Então vamos à prece. Eu gostaria de convidar os amigos que estiverem aqui conosco. Nós temos um canal do YouTube também, que se inscrevam lá. Nosso canal do YouTube é Michele Ribeiro de Mello. Nós postamos o trabalho do Evangelho dos Espíritos, as palestras do Evangelhos. Será uma alegria recebê-los, tá bom? Obrigada a todos. Ave Cristo, Fábio. Obrigada. Vamos então elevar o pensamento a Jesus? Vamos juntos, sentindo Cristo Jesus conosco, sentindo o nosso Mestre a nos envolver, a envolver os nossos lares, envolver todos os nossos familiares queridos, a envolver as nossas cidades, a envolver o nosso planeta. Pedimos, Senhor Jesus, que a vossa luz desperte todos aqueles corações que têm compromisso convosco. Rogamos, Senhor Jesus, por todos aqueles que reencarnam, para que a obra da regeneração se faça na Terra, que eles sejam acolhidos por mãos amigas, que os orientem ao bem. Rogamos, Senhor, por aqueles que partem para o mundo espiritual, e peço, Senhor Jesus, que esse momento, essa live, essa luz, possa chegar hoje ao coração de Ricardo Forne, que ele seja acolhido com o teu amor. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por todo o amor que nos envolve, por todas as bênçãos, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir o Senhor agindo em cada momento da nossa existência. Sê conosco no fundo de nossos corações, para que possamos expandir o bem, hoje por todo sempre. Seja conosco, amigo divino, que assim seja. Uma boa noite a todos.